Obrigado, irmão Neville. Deus o abençoe, irmão Neville. Muito obrigado. Bom dia, amigos. É um privilégio estar no tabernáculo outra vez esta manhã para servir o Senhor, pregando a palavra e orando pelos enfermos. E estou muito agradecido por este dia. Fiquei admirado quando entrei. Um irmão chegou e disse: "Não quero ser como o leproso indigno que foi curado." Foi o irmão Wright. Orei por ele e o Senhor o curou completamente. Ele chegou chorando para apertar minha mão e dizer que queria agradecer ao Senhor por ter sido curado. Ele quis voltar para agradecer. Desapareceu. Ele está perfeitamente bem agora. Somos gratos por estes testemunhos. Charlie, você e o irmão Jeffrey, se quiserem, venham aqui, peguem esses lugares aqui em cima e tomem a liberdade para não terem de ficar em pé. O outro irmão ali, o irmão Wood, venham aqui. Tem dois lugares aqui no banco para não terem de ficar em pé. Creio que 2 lugares aqui, sim, tomem a liberdade de vir e ocupar estes lugares. Estamos felizes, creio que foi dito certa vez, alegrei-me quando me disseram, Deus o abençoe, obrigado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este é o privilégio do cristão e alegria ir à casa do Senhor. Olhando, vejo muitos amigos meus esta manhã. Fico bastante entusiasmado com isso, contente em ver o irmão e a irmã Dow aqui de Ohio. Vejo o irmão e a irmã Armstrong lá atrás, lá de Ohio. Deus abençoe a todos também. E olhando, vê-se tanto, seria meio difícil falar o nome de todos. A irmã Hoover, contente em vê-la aqui hoje, de lá de Kentucky, e Charlie, e Nellie, o irmão Jeffries e família, e tantos aqui de fora da cidade. Então, estamos esperando um grande tempo no Senhor esta manhã, esperando que Deus nos encontre, de modo a abençoar nossas almas e ministrar para nós as coisas das quais temos necessidade. Ao olhar por aqui, se for citar todos meus amigos, demoraria quase toda a manhã citando. Faz-me bem voltar à igreja e ver todas as pessoas aqui e encontrá-las. O que será quando chegarmos ao céu e nos encontrarmos lá para aquele grande tempo de eternidade, um companheirismo eterno ao redor do trono de Deus e a própria bênção que todos apreciamos. Lá seremos feitos conforme a sua semelhança e em sua imagem e como seu Espírito sobre nós, para adorá-lo e servi-lo por toda a eternidade e nunca nos cansarmos. Imaginem só, não há nada que você possa pensar que você gosta de fazer de vez em quando que não se cansa. Charlie, creio que você e eu temos caçado esquilos mais do que qualquer coisa e que gostamos de fazer, mas você sabe que você cansa de fazer isso. E gosto de fazer trilha. Chego às montanhas, vou passear, mas às vezes me canso, quero fazer outra coisa. E gosto de dirigir. Às vezes começo a me sentir como que cansado, esgotado, com os nervos à flor da pele, entro no carro, saio, seguro do volante, vou pela estrada cantando, um dos tais, ou algo assim, segurando no volante, cantando, batendo meu pé e gritando. Bem, depois de um tempo, eu me canso, então volto para casa e começo outra coisa. Mas quando formos adorar a Deus naquele novo reino, nunca haverá um momento de cansaço. Sempre será uma bênção. Mas, naturalmente, seremos mudados, então não seremos como somos agora, seremos diferentes, criaturas diferentes do que somos agora. Por isso, estamos felizes. Eu estava pensando, não sei se citei isso ou não, irmão Charlie, há algum tempo eu estava lá em Kentucky com ele e ele disse, irmão Branham, o senhor acha que o milênio
lá, você e eu vamos caçar esquilos? Eu disse, acho que não, Charlie, mas gostamos tanto. Não acha que faríamos isso quando chegarmos ao milênio? Não, no milênio não haverá nada que morrerá. Bem, gostamos disso. Eu disse, Charlie, se eu pudesse convencer que você, certa vez, foi um porco, foi elevado a um ser mais alto, tornou-se um humano, gostaria de voltar a desfrutar os prazeres de um porco? Ele disse, não. Disse, seria tão superior ao porco, agora é humano, jamais iria querer ser porco outra vez. Eu disse, agora multiplique isso por 10.000, é o que você será quando for transformado. Você nunca mais vai querer ser humano. Isso mesmo, será diferente. Fico feliz só em pensar nisso, saber que um dia subiremos mais alto. Bem, agora, se o Senhor permitir, no próximo domingo, que será, então vou partir, irei até Wyoming com um bom amigo, ou para Idaho com um bom amigo, o irmão Minor Igan Bright e o irmão Clayton Sunmore, dos Homens de Negócios Cristãos. Na semana depois desta, às 7, estarei em Dallas, Texas, na Convenção da Voz da Cura. E minha noite de falar é no dia 7. E então volto para ir a Idaho com o irmão Igan Bright e os Homens de Negócios Cristãos. E talvez teremos uma noite em Minneapolis antes de irmos. Então, no café da manhã dos Homens de Negócios Cristãos. Se o Senhor permitir, no próximo domingo de manhã, quero estar de volta ao tabernáculo, se for possível, e se for da vontade do Senhor. Quero falar sobre o assunto de o redemoinho no vento. Se o Senhor permitir. Isso pareceu estar em meu coração a semana inteira. E outro dia de manhã, bem cedo, por volta das 4 da madrugada, acordei e tive este pensamento. Aquele dia no Calvário. Desejo falar sobre isto esta manhã. Aquele dia no Calvário. Agora, para esta leitura, vamos abrir nossas Bíblias na Escritura, no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, e começaremos com o versículo 27. E leremos uma porção desta Escritura para termos a base. Então, começaremos imediatamente, após o culto de pregação, teremos oração pelos enfermos. Desde a última vez aqui, trazendo de volta em exemplo o meu novo tipo de ministério, recebi mais testemunhos naquela reunião do que por muito tempo. Há algo quanto a isso que deve entrar em contato com a pessoa, não importando o quanto de sobrenatural seja mostrado, mas a cura tem que ser colocada sobre a fé individual. Agora, se o indivíduo tem fé, vem como o Espírito Santo vem sobre a audiência e dizer tais e tais coisas aconteceram, você tem tal e tal nome, vem de tal lugar, determinada coisa que fez, será assim, ver tudo isso acontecer dessa maneira exatamente. Porém, esse indivíduo sentado ali deve olhar e dizer, isso tem de ser Deus, aceito minha cura, mas em vez disso o indivíduo diz, coloque as mãos sobre mim e ore por mim para que então eu possa ser curado. É assim que somos ensinados aqui nos Estados Unidos. Para crer isso, certamente é escriturístico, mas encontramos a África em lugares diversos, deixamos algo assim aconteça, toda a audiência recebe de uma só vez e aceita sua cura, porque não lhes foi ensinado nada, nem mesmo a cura lhes foi ensinada. Então, quando eles veem isso, sabe que Deus vive, se Ele vive, Ele é supremo e Ele cura, porque a base já foi lançada, o fundamento, que Ele é o curador e cura as pessoas. Então, quando eles veem essa presença operando através da igreja dele, eles dizem, aqui está determinado, aqui é disso que precisamos, mas não foi ensinado, foi a nós colocar as mãos sobre os enfermos. Esta é a razão pela qual não dá muito certo nos Estados Unidos. Agora, lembrem-se, no
próximo domingo de manhã, o senhor permitindo, o irmão Névola anunciará, claro, um redemoinho no vento. Agora, eu lhes dei um tempinho para abrirem suas escrituras em Mateus 27. Vamos começar a ler o versículo 27 do Evangelho de São Mateus. Agora vamos ouvir atentamente a leitura. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemaram dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da maneira mesma também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Inclinemos a cabeça por um momento para orar. Senhor, sabemos que Tu és Deus, e depois de lermos esta santa e sagrada palavra, ainda podemos ver que a Tua natureza não mudou. Tu és sempre Deus. E parecia que Jesus não teria ajuda, que Ele foi tomado por mãos ímpias e foi tão açoitado. Cuspiram nele, foi escarnecido e pendurado na cruz, sangrando e morrendo. E parecia que não havia ajuda em parte alguma, a ponto dele clamar ele mesmo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Tu agiste no momento em que mais nada podia agir. Foi-nos dito, Senhor, que se temos qualquer rio que não podemos atravessar, se temos alguma montanha que não podemos transpô-la, Deus se especializou em fazer coisas que outros não podem. Tu és um especialista nesse trabalho, pois sabes a razão daquele dia no Calvário. Sendo Tu Deus o infinito, sabia que aquela hora deveria chegar. Mas quando se cumpriu, então mostraste que Tu és Deus, mostraste quem era o chefe. Sacudiste a terra e os santos que dormiam no chão saíram. Escureceste o sol com a noite, como a escuridão da noite, mostrando que Tu eras Deus, mas Tu pareceste tão silencioso por tanto tempo, que possamos a partir disso tirar esta conclusão, que desde que estejamos andando no Espírito, dirigidos pela mão de Deus, não importa o que pareça estar errado, mesmo assim estamos olhando para o Calvário, Deus falará na hora certa, no tempo certo. Agora, Deus Pai, pedimos perdão por nossos pecados e transgressões. Pedimos que Teu Espírito nos guie. Guia-nos como a pomba guia o cordeiro, que sejamos obedientes em tudo que nos aconteça, sabendo disto que Deus faz todas as coisas para o bem, e sabemos que dará certo. Se conosco neste culto hoje, rogamos que salves os que estão em condição de serem salvos, e procurando salvação, enche com a vida eterna aqueles que a estão buscando. Rogamos que cures os enfermos e aflitos que vieram buscando cura. E Te louvamos por isso, pedimos em nome do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Agora, falando nesta manhã, gostaríamos de chamar a sua atenção ao tema que escolhi para falar, aquele dia no Calvário. Parece estar um pouquinho fora de época, deveria ser na Sexta-feira Santa. O Calvário deve ser lembrado todos os dias. E temos ouvido tanto a respeito disso e lido sobre isso. Pregadores têm falado sobre isso desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isso no decorrer das eras. Profetas predisseram isso 4.000 antes de acontecer. E os profetas deste dia apontam lá para quando isso aconteceu. É um dia tão importante
É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se é tão importante para a raça humana, o Calvário, creio que seria bom voltarmos e examinarmos e vermos o que significa para nós. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que vivemos, estamos buscando toda a importância quanto a Deus que sabemos e tudo o que podemos descobrir. Estamos aqui para aprendermos, para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós e vermos o que Ele prometeu fazer. E é por isso que vimos a igreja. É por isso que o pregador prega, é por isso que ele estuda e medita nas Escrituras e procura inspiração, porque é um servo público do povo de Deus e está tentando encontrar algo que fará, que Deus teria a dizer para o seu povo. Algo que os ajudaria. Talvez isso os condenaria em seus pecados, mas seria uma ajuda para levantá-los, para que possam abandonar os pecados e então se levantarem para servir o Senhor. E os ministros devem buscar essas coisas. Se este dia é tão importante, um dos maiores dias, vamos olhar para 3 coisas diferentes que isso significa para nós. Poderíamos tomar centenas, mas esta manhã escolhi 3 coisas diferentes, principais, que queremos olhar para tais durante os próximos momentos, o que o Calvário significa para nós. Eu rogo que isso condene cada pecador presente, que faça cada santo se ajoelhar, que faça com que cada pessoa enferma levante a face para Deus e saia curada. Cada pecador salvo, cada apóstata que volte e envergonhe-se, e cada santo regozije e tome nova esperança. Uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo é que ele encerra o assunto do pecado para sempre. O homem foi encontrado culpado de pecado. E o pecado era uma pena que ninguém poderia pagar. A pena era tão grande a ponto de não haver ninguém que pudesse pagar a pena. Em verdade, creio que Deus ordenou isso, que a pena seria tão grande que ninguém conseguiria pagá-la, então Ele pôde fazê-lo Ele mesmo. Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nascemos em pecado, formados em iniquidade, viemos a este mundo falando mentira. Portanto, não haveria nenhum de nós que fosse digno, que se encontrasse na terra que fosse digno. O pecado não começou na terra. O pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência antes dele chegar à terra. O pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e tal, sobre a mesma base que Ele coloca os seres humanos. Conhecimento, a árvore do conhecimento, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dado a Lúcifer a sua preeminência de fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha. Aí foi o início dos problemas. E havia um requisito pelo pecado. O requisito era a morte. A morte era a pena. Isso poderíamos entrar em grandes detalhes
Porque eu não creio que haja, a não ser uma só morte, há uma vida. Creio que o homem que tem vida eterna nunca morrerá. E creio que há uma aniquilação completa dessa alma que pecou. Pois a Bíblia diz, a alma que pecar certamente morrerá. Não o homem, a alma que pecar. Então Satanás certamente morrerá. E estará completamente destruído. Como eu discordo com o universalista que diz que Satanás será salvo. Ele pecou, foi o originador do pecado. Sua alma pecou e ele era um espírito. Aquele espírito será totalmente aniquilado e não será deixado nada dele. Quando o pecado atingiu a terra, lá no princípio, como um lençol negro caindo dos céus, isso literalmente paralisou a terra. Lançou a cada criatura da terra e toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, enfermidade, problemas, tristezas. Toda a natureza caiu com isso. O pecado foi o anestésico que realmente paralisou a terra. Estávamos sentados aqui sem esperança, porque cada criatura na terra estava sujeita a isso, e cada um nascido na terra estava sujeito a isso. Então tinha que vir de algum lugar onde não havia pecado nenhum. Não podia vir da terra. Um de nós não poderia redimir o outro. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado do seu Deus, choraram, prantearam, lutaram e peregrinaram pelas montanhas e através do deserto, procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus, pois ele sabia que se alguma vez voltasse na presença de Deus, poderia falar isso outra vez com ele. Mas não havia como regressar. Perdeu-se. Ele não sabia para onde ir. Então, simplesmente saiu peregrinando, tentando encontrar em outra parte o que ele pudesse encontrar naquele lugar lá atrás. Algo do lado de dentro dele dizia-lhe que ele veio de um lugar que era perfeito. Não há nenhuma pessoa aqui nesta audiência visível esta manhã ou na audiência da fita magnética onde irá ao redor do mundo. Não há ninguém aqui ou em nenhuma parte, a não ser que busque essa perfeição. Você paga suas contas, acha que isso resolve o assunto. Quando você paga as contas, então há alguém doente em sua família. Quando a enfermidade melhora, tem contas mais para pagar. A primeira coisa que você vê é o cabelo ficando branco e deseja ficar jovem. Há uma coisa o tempo inteiro, constantemente, por causa da onda do pecado. Mas no coração, porque você busca isso, mostra que há uma perfeição em alguma parte. Em algum lugar existe. E é por isso que muitas vezes hoje o pecador continua peregrinando. Uma bela jovem que corta um pouco de seu cabelo para ser popular, pinta o rosto para fazer com que se pareça mais bonita, coloca roupas para mostrar a forma do seu corpo, porque é a única coisa que você pode encontrar. Encontrar em alguma parte, tentar encontrar algo para que volte a ela.
Quando ela pode fazer com que um homem assobie para ela, acene para ela, flerte com ela, jovens fazem a mesma coisa quanto as mulheres. Tentam estar com eles mesmos atraentes para elas. O vizinho constrói uma casa e a coloca de uma determinada maneira porque ela terá uma aparência melhor do que a casa de seu vizinho. É o tempo inteiro. Estamos buscando algo e algo continua indo só um pouquinho mais além. Uma jovem conhece outra jovem que é mais popular que ela. O vizinho encontra uma casa que será mais bonita que a dele e a mulher encontra outra mais bem vestida. É algo em nós que está buscando algo. Isso mostra que estamos perdidos. Queremos encontrar esse algo que nos traga aquela satisfação, que preencha aquele ponto ali de fome, mas parece que não podemos encontrá-lo. Os seres humanos tentaram fazer isso no decorrer das eras, choraram por isso, fizeram tudo o que sabiam fazer, mas continuaram e não encontraram através do mundo. E finalmente um dia, esse dia foi aquele dia no Calvário, onde estava um que desceu da glória, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual desceu da glória e o Calvário foi formado. Aquele dia foi o dia que o preço foi pago. E a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre. E abriu o caminho para esta coisa que estavam sedentos por ela, famintos. Trouxe a um ponto de satisfação. Não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que era, nunca poderá ser o mesmo. Tudo que ele já desejou e ansiou encontrado quando ele alcança esse lugar. Esse foi um dia tão importante, e uma coisa tão importante que estremeceu o mundo. Estremeceu o mundo como nunca antes. Quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado, este mundo pecaminoso ficou totalmente escuro. O sol desceu no meio do dia e teve uma prostração nervosa. As rochas estremeceram, montanhas se despedaçaram, os corpos, os mortos saíram das sepulturas. Que foi isso? Deus zerou tudo no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Agora ele está mais malvado do que nunca, porque trouxe luz para a raça humana, e qualquer um sabe que um animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí com a coluna quebrada. Agora, Satanás foi derrotado no Calvário. A terra prova que foi o maior preço que já foi pago. E o único que poderia pagar veio e fez isso no Calvário. Foi lá onde o grande preço foi pago. É uma das coisas. Deus tinha requerido isso. Ninguém era digno ou que pudesse fazer. Ninguém poderia fazê-lo. E o próprio Deus veio e tornou-se humano, viveu uma vida sob os desejos humanos. Foi crucificado no Calvário. E ali foi quando Satanás pensou que ele não faria isto. Não passaria por isso. Foi para o Getsemane. E cada tentação que o homem já suportou, ele passou por isso exatamente como todos os homens, mas ele pagou o preço e escureceu a terra como uma anestesia para uma operação. Quando o médico aplica o anestésico em uma pessoa, primeiro tem de derrubá-lo antes de operar, e quando Deus deu a operação para a igreja, o mundo teve um anestético, a natureza teve uma convulsão. Não é de se admirar, Deus na carne estava morrendo. Foi a hora em que o mundo esperava. Mesmo assim, muitos não sabiam disso. Como é hoje, muitos buscam essas coisas e mesmo assim não reconhecem. Não veem a saída, continuam procurando prazeres, coisas do mundo, tentando descobrir uma saída.
Havia muitas placas apontando para aquele dia, muitos grandes presságios que foram pronunciados pelo cordeiro através do boi, através da pomba e todas essas coisas, mas mesmo assim, não poderia romper aquilo. Não poderia romper aquela prisão da morte, pois Satanás tinha a terra, as próprias rochas, que ele uma vez subiu nelas e desceu na terra queimando o enxofre. Lúcifer era o filho da manhã e andou na terra quando era um vulcão que queimava. Essas mesmas rochas que haviam esfriado quando Jesus morreu no Calvário foram vomitadas da terra. O preço estava pago e foi rompido o cativeiro de Satanás. Deus colocou de volta nas mãos do homem outro caminho que ele estava buscando. Ele não tinha mais que chorar. Quando ele quebrou a espinha de Satanás lá no Calvário, a coluna do pecado, da enfermidade, isso traz cada ser mortal na terra de volta à presença de Deus com os pecados perdoados. Aleluia! Nossos pecados estão perdoados. Satanás não pode nos obscurecer mais de Deus. Há um caminho feito, um telefone ali. Há uma linha para a glória. Isso faz com que cada pessoa alcance essa linha. Se um homem está cheio de pecado e o deixou em contato com a velha central, ele pode ser perdoado desse pecado. Não somente isso, mas esse pecado é pago. Glória! Você não tem que dizer, eu não sou digno. Certamente não é, nunca poderia ser. Mas um que é digno tomou o seu lugar. Você está livre. Você não tem de vagar mais. Não precisa ser quem busca prazeres aqui na terra, pois há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham embaixo das águas e perdem todas suas manchas de culpa. Há um caminho alto. Um caminho. E chama-se o caminho da santidade. O imundo não passará sobre ele, pois vem primeiro a fonte. Então ele entra no alto caminho, rompeu os poderes de Satanás, abriu as portas da prisão do inferno para cada homem que estava trancado nessa terra na prisão, temendo que quando ele morresse, que a morte, o que seria para ele no Calvário, ele abriu aquelas portas das celas e permitiu que cada cativo fosse libertado. Você não precisa mais estar dilacerado pelo pecado. Você não tem mais que entregar os seus membros para o pecado, bebendo, fumando, jogando, mentindo. Você pode ser honesto, justo e direito, e Satanás nada pode fazer a respeito, porque você está seguro na linha, a linha da vida. Está ancorado na rocha das eras. Nada pode tirá-lo disso. Nenhum vento pode tirá-lo disso. Nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que o Calvário significa. Homens que estavam em cativeiro foram libertados. Homens que uma vez estavam sob o temor da morte não podem mais temer a morte. Um homem que anseia por uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Ele pode andar no caminho alto e erguer a sua face em direção ao céu, porque ele está livre. Aleluia! Ele está redimido. E não precisa mais se preocupar, pois há uma maneira de saber se você está certo ou não. Deus nos dá vida. Nossos pecados acabaram. Aquele dia no Calvário pagou o preço. Quando vemos tudo isso, não é de se admirar que o poeta escrevesse: rochas fenderam e os céus se escureceram. O meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. A abertura do véu revelou o caminho para as alegrias celestiais e o fim.
um dia sem fim. Abraão não teve que peregrinar mais pelas terras procurando uma cidade. O pecador não tem de se preocupar mais se ele pode ser salvo ou não. O homem enfermo não tem mais que se preocupar se pode ser curado ou não. A abertura do véu naquele dia do Calvário revelou o caminho para uma vitória total. Deus nos deu os poderes do seu Espírito para vivermos triunfantemente sobre todas essas coisas. Nos pede simplesmente para crermos. Isso aconteceu naquele dia no Calvário. Nunca houve um dia como aquele, nunca haverá outro como aquele. Não é mais necessário, o preço está pago. Estamos redimidos. Graças a Deus estamos redimidos. Você não tem de se preocupar com isso, não há mais conjectura a respeito disso, está tudo tirado, o véu foi puxado, a cortina, fomos colocados um caminho alto para não nos preocuparmos mais, mas para crermos e seguirmos em frente. Entramos na grande presença de Deus. Abraão sabia, outros sabiam que enquanto eles estavam buscando a cidade, sabiam que eram de alguma parte, tinha acontecido. Eles estavam vivendo em uma terra paralisada. Vieram terremotos, tempestades, guerras e mortes. O lobo e o cordeiro se alimentavam um do outro. O lobo comeu o cordeiro e o leão o boi. Não parecia certo, havia algo errado. Eles sabiam que havia algo errado. Homens, um irmão matando o irmão, pai matando o filho matando o pai. Algo errado. Está ficando velho, está morrendo, está fraco, a enfermidade está sobre ele e ele está preso. As árvores crescem, mas não são imortais, elas morrem. As montanhas se transformam, os mares se secam, as águas caem. Algo errado. E ele procurou um lugar, uma cidade onde isso não acontecesse mais. Ele sabia que se algum dia chegasse à presença daquele que fez isso de maneira correta, poderia falar sobre isso outra vez com eles. Oh, que privilégio, pecador, saber esta manhã que você tem um caminho agora. Aquele dia no Calvário abriu o caminho para todos aqueles patriarcas que procuravam por ele, buscavam isso. O Calvário deu-lhe isso de graça. Como daria as costas a isso? Como você rejeitaria isso para se unir a uma denominação? Como rejeitaria isso para substituir isso por algo, os prazeres do mundo? Por que não aceitar isso? A abertura do véu traz o homem de volta à presença de Deus, sem pecado sobre si de qualquer espécie, e coloca um caminho diante dele para a coisa que ele está buscando: céu, glória, paz, vida eterna, tudo diante dele. Aquele dia foi o golpe mortal para o poder de Satanás. Isso terminou, acabou com tudo. Eu posso ver ali. Ele era o cordeiro do Éden. A primeira sombra que veio disso. Quando Abel, pela fé, ofereceu para Deus um sacrifício melhor do que Caim, ele deve ter colocado uma videira em volta do pescoço de um cordeiro, arrastou em cima de uma rocha, pegou uma pedra para cortar, puxou sua cabecinha para trás e bateu e feriu até que morresse, sua lã estivesse banhada com o sangue, o seu próprio sangue, e ele se mexia em seu sangue. Era uma sombra, mas aquele dia no Calvário havia um cordeiro desta terra, mas aquele era o cordeiro de Deus que estava morrendo, remexendo-se em seu próprio sangue. Foi golpeado, ferido, apanhou, cuspiram nele, foi criticado, espancado e tudo mais pelo mundo, e o sangue caindo em sua lã. Quando o cordeiro de Abel morreu falando em uma língua que Abel não pôde compreender. Estava balindo. E quando o Cordeiro de Deus morreu naquele dia no Calvário, ele falou em uma língua que ninguém compreendeu: Deus, meu, por que me desamparaste?
Era o Cordeiro de Deus executado, talhado em pedaços. Ele era o próprio Cordeiro que Abel tinha em mente. Quando ele viu a semente prometida da mulher, ele era o Cordeiro que Daniel viu que foi executado no monte sem mãos. Ele era a roda no meio da roda para os profetas. Tudo que eles tinham previsto foi encontrado naquele dia no Calvário, que trouxe para dentro a grande coisa, que quebrou a coluna de Satanás. Primeiro, deveríamos procurar o que aquele dia significava. Segundo, deveríamos ver o que aquele dia tem feito por nós e o que ele fez por nós. Agora, em terceiro lugar, vamos olhar para o que devemos fazer quanto àquele dia, o que devemos fazer. Primeiro, devemos olhar dentro disso, pois é um grande dia, maior de todos os dias. Então, o preço do pecado foi determinado. O poder de Satanás foi rompido e agora queremos ver o que devemos fazer em troca. Agora, em troca, quando Jesus morreu no Calvário, naquele dia no Calvário, ele não pagou somente o preço pelos nossos pecados, mas também pagou o preço e fez um caminho para que pudéssemos segui-lo. Pois nós, como o Adão que caiu, foi redimido, como o Espírito dirigiu Adão. O primeiro Adão, através do Espírito que tinha controle da natureza. Então nós, o segundo Adão, o homem da terra, foi redimido por Cristo aquele dia no Calvário. Pode segui-lo. Agora, quando ele morreu no Calvário, ele fez um caminho e entregou o Espírito Santo, que enviou isso à terra para você e eu vivemos através disso. Isso é o que o Calvário significa para nós, para segui-lo. Primeiro, devemos olhar para isso, ver o que fez por nós, e agora devemos fazer o que devemos fazer em recompensa. O que você e eu devemos fazer, agora dizemos bem, eu gosto disso, é muito bom, mas temos de aceitar isso, e aceitar isso é aceitar sua pessoa, Cristo, em nosso coração. Então, estamos livres do pecado, portanto, não há nenhuma algema do pecado pendurada em nós, de forma alguma. Deus, exatamente como se nunca tivéssemos pecado, o sacrifício perfeito nos fez perfeitos, pois Jesus disse: sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, não há mais nada a ser feito. Somos feitos perfeitos na presença de Deus. Agora, aí está onde perdemos a nossa posição. Se não vigiarmos, tentamos olhar para trás ao que éramos, e a partir desse momento que olhamos para trás ao que éramos, sacrifício nada significa para nós. Oh, não pode ver isso, igreja. Eu não tentaria a obra, eu não posso. Nem mesmo você pode. Não há ninguém, não há necessidade de tentar. Para começar, você está perdido, desde que você olhe para o que fez. Porém, não olhe para o que você fez, mas para aquele dia no Calvário, o que fez por você. Isso pagou o seu preço, estabeleceu a dúvida. Os seus pecados, sendo como a escarlate, estão brancos como a neve, vermelhos como carmesim, branco como a lã. Então você não tem pecado, você está completamente sem pecado. Não importa o que você tenha feito ou o que faz, você permanece sem pecado desde que você tenha aceitado Jesus como seu Salvador, Jesus Cristo como seu Salvador. Os seus pecados são perdoados, qualquer coisa que seja perdoada é cedida e esquecida. Então o que isso faz? Isso lhe dá, após essa condição, o seu espírito para segui-lo e para fazer como ele para outros que estão seguindo. Ele era um homem perfeito. Ele deu sua vida, ele fez um exemplo para você. Agora o que devemos fazer? Agora a primeira coisa que quero dizer é que Jesus nunca viveu para si. A sua vida foi em prol dos outros. Isso é perfeitamente vida eterna.
Quando você diz que vai à igreja e faz boas coisas, isso é bom. Mas quando você vive a sua vida para si, você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Foi provado quando se tratou do Cordeiro de Deus, viveu, teve vida eterna, porque ele não vivia para si, vivia para outros. E você recebe vida eterna. Recebendo aquele dia, e você não vive mais para si, vive para os outros. Alguém disse, como você aguenta deixar que chamem-no de nomes tão ruins? Você não vive para si, você vive para outros, para que possa salvar aquele homem. Vocês tornam-se filhos e o problema é que a igreja se esqueceu que é filha. Vocês são filhos. Vocês estão tomando o lugar de Cristo. São filhos, então não vivam para si, vivam para outros. Bem, irmão Branham, eu posso viver para esse irmão porque com certeza é um bom homem. Não é isso, viva para esse homem que o odeia. Viva para aquela pessoa que mataria se pudesse. Foi isso que fizeram para ele. Eles o mataram e ele morreu para que ele pudesse salvá-los. Isso é vida eterna. Quando você tem isso em seu peito, você estará encarando o céu, então. Mas você sacrifica suas próprias coisas. As ovelhas entregam o que tem, que é lã. Olha em direção ao Calvário. Espero que isso os ajude a entrar, a chegar a um ponto. Isso é o que o tabernáculo, é o que todas as pessoas têm de fazer, é descobrir o que você é e qual é o seu propósito. A igreja, a igreja tocar e cantar hinos, a igreja é um lugar para correção. O julgamento começa na casa de Deus. Devemos os considerar mortos e vivos para Cristo. Então, ele fez o caminho para que pudéssemos nos sacrificar ao serviço dele para segui-lo. Se nós o seguimos, levamos a vida que ele levou. Isso é maravilhoso. Jesus disse, falou sobre isso. Deixe-me dar-lhes algumas citações sobre isto. Ouçam atentamente. Não percam. Jesus disse que naquele dia ele separaria o povo como ovelha dos bodes. Ele diria aos bodes, fiquem do lado esquerdo, e para as ovelhas, fiquem do lado direito. E dirá aos bodes, afastem-se de mim, porque eu tive fome e não me deste de comer. Estava preso e não me visitaste. Estava nu e não me vestiste. Tive sede e não me deste de beber. Estava enfermo e não fostes me ver. Então afastai-vos de mim. Para as ovelhas ele disse, tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e me visitaste. E notem, não deixe isso escapar, igreja. Guarde isso no seu coração para sempre. Foi feito tão inconscientemente. As pessoas não fazem isso por dever. Alguém que lhe dá algo por dever, alguém que lhe dá de comer porque tem de fazer isso, está com uma ideia orgulhosa de si. Deve ser a sua própria vida, suas próprias ações. Foi uma surpresa tão grande para aquelas ovelhas que disseram, Senhor, quando estavas com fome não te demos e te demos de comer, quando estavas com fome e te alimentamos, quando estavas nu e nós te demos de vestir, estavas com sede e te demos de beber, quando estavas enfermos te demos assistência. Foi inconscientemente, por amor, somente a vida dele vivendo neles. Deus deixou o povo ver o que o Calvário fez por nós. Tão natural. Quando fomos ver-te, Senhor, nunca soubemos isso. Veja que Jesus virou e disse, o que fizestes a estes, a mim o fizestes. Uma vida sem orgulho.
não pensando em outra coisa, mas você está tão morto para as coisas deste mundo, tão vivo em Cristo, e andando no caminho alto, que essas coisas são simplesmente uma coisa automática. Simplesmente faz. Não dizer agora, o Senhor gostaria que fizesse isso. Não é isso. Você é simplesmente parte dele. O seu Espírito está em você, e você age da maneira que ele agiu. Vocês entendem isso? Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim é o caminho da morte. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Simplesmente de coração, livremente. Agora, aquele dia no Calvário, pagou aquele preço para que então pudéssemos ser assim, não para dizer, sabe, a viúva Jones certa vez estava sem carvão, fui e levei para ela um pouco. Vou lhe contar, eu vi um irmão que precisava de uma muda de roupa, fui e dei umas roupas, bendito seja Deus. Eu sou cristão. Que coisa! Você é orgulhoso, pobre, miserável. Vocês são hipócritas. Não deixa a mão direita saber o que a esquerda está fazendo, nem a esquerda saber o que a direita está fazendo. Automaticamente estão mortos em Cristo, que você faz mesmo assim. É a sua natureza, é a sua característica. Você faz dessa forma e simplesmente a vida que vive em você. Você está completamente rendido àquele Espírito e ele simplesmente vive em você. Sente aquele bendito Espírito, aquela vida. Não sou eu quem vive, disse Paulo, mas é Cristo que vive em mim, naturalmente. Bem, vou lhe contar, irmão Branham, somos cristãos aqui, ajudamos as pessoas, essas pessoas. Que coisa, que vergonha. Isso não é cristianismo, cristianismo é fazer inconscientemente, simplesmente esqueça disso, tudo quanto a isso, você vai e faz. Cristo rendeu completamente sua vida a Deus. Entregou-se como um servo público ao povo, ele deu sua vida de graça, ele não tinha que fazer, ele não invejou, ele não disse agora, irmão, todos que vocês têm de pensar muito sobre mim, porque eu morri por vocês. Ele nunca disse uma palavra a respeito. De qualquer forma, ele morreu porque Deus estava nele e é Deus em você, é Deus em mim que nos faz olhar para os outros. Ovelha, de um lado, um deles diz, bem, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Ele dirá, afastai-vos de mim que praticais a iniquidade, nunca vocês conheci. Se a igreja alguma vez puder chegar aqui, esses fatos fundamentais, isso não é uma coisa que você tenta fazer, você trabalha para isso, é o que nasce em você. Perdoe-me, amigos pentecostais. Eu sou pentecostal, mas meus amigos pentecostais chegaram ao ponto onde que tem que ter essa música rápida demais, a batida de algum ritmo de uma banda, bater palmas, pandeiros, para trazer o clamor. Isso é só emoção. Tocam as bandas para irem à batalha. O povo, sob a emoção da batalha. Eu creio em cânticos, creio em bater palmas, essas coisas, exatamente a verdade. Temos que ter isso. Mas vocês deixaram as grandes coisas sem cumprir aquela vida de sacrifício próprio que Deus vive em você, inconscientemente fazendo isso que é certo, porque é certo, simplesmente seguindo em frente. Não pense nem mesmo nada a respeito disso. Então observe, você vê o que está acontecendo, você está no alto caminho, foi o que o Calvário significou para você no caminho, no alto caminho, abriu esse dia para você. Agora lembrem-se, vocês não podem ser metade bode e metade ovelha, não se misturam. Agora, há pessoas que dizem sim, sabe de uma coisa, temos uma organização e um grupo, ajudamos pobres, fazemos isso. Isso não tem importância, mas é o seu próprio amor nisso. Você não faz isso, você faz seus donativos em segredos, disse Jesus. É algo que vem natural em você, não é mais
do que ir e pegar um copo de água. Você está com sede. Se seu próximo está com sede, você pensa nele também. Se seu próximo tem necessidade, pensa nele dessa maneira como suas próprias necessidades. E não presta nenhuma atenção, você não está olhando para isso, simplesmente vai fazendo, vivendo. Agora, você não pode ser metade ovelha e metade bode. Então, se você diz, nossa igreja tem organização, damos aos pobres, fazemos isso, aquilo. Se você tem isso ou outro, a vida de Cristo em você, você está absolutamente fazendo isso em vão. Paulo disse em 1 Coríntios 13, embora, mesmo que distribuísse todos os meus dons para sustento dos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado como sacrifício, nada me aproveitaria. Agora, isso é duro, mas é a verdade. Tem de chegar-se a este fato, reconhecer o que o Calvário fez para você. Olhamos muito para isso e dizemos, sim, é muito bom, mas não é isso. Se aquele Filho de Deus teve de ir para a crucificação, cada filho que vem deve ir ao Calvário. Ele também deve ir um Calvário. Você deve ter aquele dia no Calvário. Eu tenho de ter aquele dia no Calvário. Isso resolve a dúvida quanto ao pecado. Não apertar a mão do pregador, sacudir-se na igreja ou através de uma carta. Não entrar através de profissão, mas através do nascimento. Ele nunca nos deu uma carta, nunca nos deu profissão, nos deu nascimento. E é assim que entramos. Então, disso, estamos vivendo espontaneamente vidas cristãs. Agora, outra observação. A metade bode, metade ovelha. Eles não têm nada. Você é metade bode ou metade ovelha? Ou você é bode ou ovelha? Você está fazendo coisas boas e acha que pode entrar através disso, então não precisaria ter aquele dia no Calvário. A lei proveu isso. Mas precisou um dia no Calvário para trazer isso. Para que não fôssemos só membros da igreja, mas que fôssemos filhos e filhas de Deus. Foi isso que o dia no Calvário era. Isso foi o que significou para você, se você deve fazer, seguir e agir como Jesus. Agora, o rio não sobe e desce ao mesmo tempo. O rio corre somente em uma direção e o Espírito de Deus corre somente em uma direção. Ele não mistura as coisas. Corre da mesma maneira. Observe Jesus, concluindo, Jesus disse, as obras que eu faço também fareis, e maiores do que estas fareis, pois vou para o meu Pai. Não estou dizendo isso só para a igreja aqui, vocês entendem, mas essas mensagens estão sendo gravadas. Dezenas de milhares ouvem em torno do mundo. Vou fazer essa pergunta pela crítica agora. Sempre me dizem, crê na Bíblia? Jesus disse, essas obras que faço também fareis, e maiores que essas, pois eu vou para o meu Pai. A que ponto você pode chegar, Senhor? Quão distante do discernimento você pode vagar com suas teologias intelectuais, com sua concepção mental de qualquer coisa? Meus bondosos e amigos perdidos, não conseguem entender que esta Bíblia é espiritualmente interpretada? Jesus agradeceu ao Pai por ele ter escondido isso dos sábios, ocultos, inteligentes e prudentes, revelado aos pequeninos que viessem ao Calvário. Agora observe. Jesus disse, observe como ele falou. As obras que eu faço, ele está fazendo neste momento. As obras que estou fazendo agora, curando enfermos, ressuscitando mortos, abrindo os olhos dos cegos. As obras também fareis. As fareis se crerem em mim. Farão estas obras e então maiores do que essas fareis, pois vou para meu Pai. Um pouco mais o mundo não me verá, mas vós me vereis. Estarei convosco e até em vós, até o fim do mundo. Não vos deixarei sem Consolador, orarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo, o qual o mundo não pode receber, mas vós podeis. Agora observe, as grandes obras
que são para terem poder na igreja, não somente para curar o enfermo através de oração, expulsar demônios através de oração, mas conceder vida eterna aos crentes. O Espírito Santo viria, e dando as mãos à igreja, o conceder vida. É isso que o Calvário significa. Aquilo tomou homens e mulheres degradados e os levantou a ponto de se tornarem filhos e filhas de Deus para curar os enfermos e concederem vida eterna, dando o Espírito Santo para crentes obedientes, homens que eram uma vez incrédulos sendo feitos crentes, divulgando vida eterna espiritual. Quão grande é dizer para essa mulher enferma deitada aqui, posso orar a oração da fé e ela será curada. Essa é uma coisa grande. Isto é o que ele está fazendo então, mas ele disse, maiores do que essas fareis, eu vos dou poder não somente para ressuscitar e para a vida, dar a vida eterna, para ser eterno para sempre. Pobre, cego e povo miserável, como pode perder isso? Não vê qual é o que é a coisa maior? Essa é a maior coisa que poderia acontecer. Foi conceder vida eterna às pessoas. O que é a vida eterna? A vida que ele viveu, a vida estava nele, concedida a outros. Um homem pode fazer isso, um filho de Deus pode. Jesus disse àqueles a quem perdoar dos pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Agora, é aqui onde a Igreja Católica, muitas cometem seu grande erro. Saíram dizendo, perdoa os seus pecados. Não é isso. Como perdoavam os pecados na Bíblia? Pedro respondeu essa pergunta no dia de Pentecostes. Disseram, o que faremos para sermos salvos? Como podemos conseguir isso que vocês têm? Ele mostrou a receita e lhes disse o que fazer. Disse, arrependei-vos cada um de vós a Deus e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. Aí está a maior obra. Quantos de vocês, pregadores, esta manhã, quantos de vocês estão ouvindo esta manhã, quantos estão ouvindo a minha palavra em fita magnética? Você está desejando ir ao Calvário esta manhã para ver o que Deus fez lá por você e abandonar seus credos denominacionais e pregar o Evangelho? Aleluia! Está na sua responsabilidade agora o que fará com isso, porque o arrependimento e a remissão dos pecados deve ser pregado o nome dele a todo mundo, começando por Jerusalém. O que o Calvário significa para você? O que aquele dia fez para você? Obstruiu alguma teologia? Fez de você arrogante ou fez de você um cristão rendido? Aleluia, os pecados perdoados. Obrigado, Jesus. Obras maiores do que estas as farão. Você vê onde estão as necessidades, não vê? Maiores obras que estas, perdoando os pecados em nome de Jesus Cristo. Mas seus credos, denominações e assim por diante o mantêm em um lugar onde você continua flertando com o mundo. Diga-me, qualquer pessoa, diga-me, qualquer mulher pode vir ao Calvário e tentar ser alguém grande porque alguém disse algo. Diga-me onde você pode olhar na face do Calvário. É bem, aquele dia no Calvário. Como você pode ter o seu dia no Calvário e sair arrogante? Como você pode se tornar um fantoche de alguma organização e pregar alguma doutrina feita pelo homem? Ora, isso não o deixa humilde para com a palavra de Deus? Se você alguma vez chegar ali, você sairá humilde. Como deseja você ser algo grande em sua organização com uma pena em seu chapéu, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, se humilhou em um corpo quebrado, a uma face que cuspiram nela, ficando na vergonha e desgraça enquanto tiravam suas roupas e o crucificavam diante do mundo, desprezando o pudor. Como você pode ir ao Calvário e sair dali qualquer coisa diferente do que ele foi? Uma vergonha, uma desgraça. Ora, você diz, vão me expulsar.
Deixe-os expulsá-lo. Tem o seu dia no Calvário. Deus fará sua vontade com você. Deixe-me citar isso de novo. Tem o seu dia no Calvário. Deus fará sua vontade com você. Oremos. Senhor, oh Deus, leva-nos todos ao Calvário neste momento. Que nos afastemos do eu, Senhor, do temor do homem, temor do que alguém vai dizer. Ora, o mundo inteiro riu dele, o criticou, mas ele foi obediente até a morte, foi obediente até a desgraça, foi obediente até mesmo sob o governo federal. E vemos que quando Satanás feriu esta terra, ele se tornou um dirigente e autoridade desta terra. Ele testemunhou diante de nosso Senhor e disse: estes reinos são meus, farei com eles o que desejar. E vemos que daquele dia até este mundo sob maldição tem sido dirigido por aquele que o amaldiçoou. Mas Deus, ó Deus, nós servimos a um reino que não é amaldiçoado. Deus Pai, quão maravilhoso é que fizesses essas grandes coisas no mundo cinematográfico hoje, soltando esses grandes filmes como os 10 Mandamentos e assim por diante, para mostrar aos homens e mulheres que nem mesmo escureceria a porta da igreja, mas deixá-los ver o que é o caminho de Deus, é o caminho rejeitado pelo mundo, porque estamos bem, vamos à Rússia, sob o comunismo. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Temos ido até o Calvário, fomos crucificados a nós mesmos com o reino de Deus para sermos um dos seus. Não importa o que o mundo diga, nós tomamos o caminho com os poucos desprezados de Deus. Seguimos em frente até a ressurreição e cremos que está muito próximo, Senhor, quando formos ressuscitados a um reino que tomará conta deste mundo como Daniel previu e quebrou todo mundo em pequenos resíduos, e o vento soprou as terras de lixo do verão, mas a pedra cresceu em uma grande montanha que cobriu a terra. Essa pedra virá. Oh, Deus, queremos fazer parte disso. Que possamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e vivermos para Cristo, vivermos uns para os outros com sede, Senhor. E se há alguém aqui esta manhã que não o conhece como Salvador e gostaria de ser lembrado na oração final e gostaria que esse fosse o seu dia de Calvário, pode levantar a mão e dizer: ore por mim, irmão Branham, quero conhecê-lo como meu Salvador. Deus o abençoe, jovem. Alguém mais? Deus o abençoe, meu irmão aí atrás. Alguém mais que gostaria de dizer: desejo conhecê-lo, que esse seja o dia do Calvário para mim. Estou doente, cansado. Para que eu ficar à toa por aqui com a própria coisa para a qual eu nasci para fazer? Eu nasci para ser filho de Deus e aqui eu estou segurando as coisas do mundo. Deus, que eu possa ser crucificado hoje, que eu possa crucificar hoje mesmo minhas ideias e possa viver com Cristo e viver para os outros. Não importa o que façam para mim, se criticam-me, perseguem-me e dizem todo mal contra mim, que eu possa andar humildemente manso como um cordeiro, como ele foi. Ele prometeu que algum dia me levantaria outra vez nos últimos dias, esperando por esse dia. Há mais mãos para serem levantadas. Deus abençoe você lá atrás. Está alguém mais? Deus abençoe mais alguns. Nosso Pai Celestial, foi dito que Pedro, quando pregou no dia de Pentecostes, tantos quantos creram foram agregados à igreja. Eles verdadeiramente creram de todo o coração. E estas pessoas que acabaram de levantar a mão, creio que elas também creram de todo o coração. Se assim fizeram, há um tanque de água esperando aqui. Se desejam seus pecados que sejam perdoados, alguém aqui que pode batizá-las naquele nome, e o único nome que há sob o céu, dado entre os homens, para que pudéssemos ser salvos. Pois, como eu citei a Escritura há poucos minutos, que arrependimento e remissão de pecado deve ser pregado em nome dele a todo o mundo, começando
em Jerusalém. E em Jerusalém, quando o arrependimento e a remissão do pecado era pregado, os apóstolos falaram das Escrituras e disseram que eles deveriam se arrepender primeiro, então serem batizados em nome de Jesus Cristo. Este era o trabalho do pregador, para que se arrependessem e então batizá-los para a remissão de seus pecados. Seja de quem for o pecado que perdoares, lhes serão perdoados, o pecado que retiverdes será retido. Pai, como o mundo ficou tão rebelde como está, porque não creem no Evangelho simples? E até mesmo trazem falsos nomes para substituir falsos batismos com o Espírito Santo, apertando mãos dos ministros e usando títulos de Pai, Filho e Espírito Santo que nunca esteve na Escritura. Um documento feito por um romano, não um ensinamento cristão, em parte alguma da Bíblia. A remissão de pecados não pode ser feita através de títulos, mas através do nome de Jesus Cristo. Agora, Pai, sabemos que isso não é muito popular. Os teus caminhos sempre foram assim, mas que homens e mulheres esta manhã possam entrar naquele dia no Calvário, onde Jesus, desprezando aquele dia, aquela vergonha de tirar a roupa dele, de estar cortado em pedaços e cuspiram nele, foi criticado por todo mundo, pela igreja, pelo povo que deveria estar amando a ele, e ainda contudo ele não abriu a boca, morreu e por aquelas pessoas que o estavam criticando. Deus, leva-os ao Calvário esta manhã. Se disserem que estamos loucos e disserem que temos a Escritura errada, seja o que for, eles não podem se colocar na presença de Deus e dizer que está errado. Eles não podem cobrir os seus pecados pela Bíblia. A Bíblia descobre os seus pecados, suas incredulidades, para serem populares, para fazerem como o restante da multidão, que possam chegar ao Calvário nesta manhã e começar em Jerusalém. Aquele arrependimento e remissão de pecado deve ser pregado em nome em todas as gerações, começando em Jerusalém, que possam tomar aquele mesmo passo, a crucificação, ser ferido, que cuspiram nele, criticado, chamado de tudo que pode ser, os mundos religiosos, renegados, rompedores de igreja, tudo o que querem chamar. Que nós, Senhor, possamos esta manhã tomar o nosso caminho com os poucos desprezados do Senhor, que possamos andar com os apóstolos, não virando nem para a direita, nem para a esquerda, da bondade de nossos corações. Servimos a Deus, concede, Pai. Agora cura os enfermos e aflitos que passaram pela fila de oração, que aqueles que levantaram a mão arrependam-se de coração agora mesmo, que aqueles que se retiveram por tanto tempo rapidamente venham à água e tenham seus pecados remidos a eles através do nome do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Lá na cruz, onde o meu Salvador morreu, e o sangue que ele derramou, lá o sangue foi aplicado ao meu coração. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Foi lá que o sangue foi aplicado ao meu coração. Glória ao seu nome. Fui salvo do pecado maravilhosamente. Como? Jesus tão docemente habita dentro. Lá na cruz, onde ele seja um deles. Oh, glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Nome precioso. Olá, coração. Ao meu coração o sangue foi aplicado. Glória ao seu
Isso não mexe com você, apenas limpa, dá esperança, vida eterna. O que significa crucificado com Cristo? É viver para outros. Quem é esse? Aqueles que odeiam, que não gostam de você, que zombam de você. Viva para eles, caminhe com eles. Ame-os, ore por eles que abusam de você e perseguem, dizem todo tipo de mal contra você, mentindo por causa do meu nome, pois foi assim que perseguiram os profetas que existiram antes de vocês. E eu pensei que a mensagem provavelmente ajudaria a igreja esta manhã para que você pudesse ver que precisamos do Calvário, de crucificação. Agora, o que foi feito, ele pagou por tudo. Irmã na cadeira de rodas, para as pessoas aqui que estão doentes e aflitas, tudo foi pago, tudo que precisa fazer é crer, é seu. Aceite da mesma maneira e você será curada. Lembre-se, o que é isso? Você pode ir ao mundo, pregar o evangelho e curar enfermos, podem conhecer a vida eterna. Quanto maior não seria para dizer aqui que um homem prostrado com um tumor, câncer, seja o que for, nós vimos tantas vezes conceder suas bênçãos, curar homens, curar mulheres, dezenas tirados de camas, macas, sendo apenas sombras de pessoas comidas pelo câncer e hoje são saudáveis. Essas obras que eu faço, vós também fareis, mas maiores do que estas fareis, maiores do que estas, seria o que? Eu concedi a extensão da vida em nome de Jesus para estender sua vida por alguns dias mais. Mais do que isso fareis, concedereis vida eterna em meu nome. Uau! Por que teria vergonha desse nome precioso? Porque as pessoas deveriam rejeitá-lo e recuar. É um demônio. Claro, o arrependimento e o perdão dos pecados devem ser pregados em seu nome, em todas as nações, começando em Jerusalém. Foi aí que a mensagem saiu pela primeira vez, certo? Que o arrependimento e o perdão dos pecados sejam pregados em seu nome, começando em Jerusalém. Agora, primeiro faremos como ele fez, teremos oração para curar os enfermos. Depois teremos o grande dom, a água está pronta aqui atrás para quem quiser ser batizado, há roupas para mulheres e para homens, pronta para que seus pecados sejam perdoados. Portanto, lembre-se de que seus pecados só podem ser perdoados de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque não há nenhum outro nome sob o céu dado aos homens no qual possamos ser salvos. Paulo conhecia alguns que haviam sido batizados, estavam gritando, tiveram vitória. Ele disse, em que foram batizados? Disseram, João batizou para arrependimento, não para perdão dos pecados. Quantos entendem isso? Não para o perdão dos pecados. Eles foram batizados corretamente para arrependimento, mas eles se arrependeram, sim, Senhor. Eu me arrependi, estou acreditando que Ele vem. Eles foram batizados para o arrependimento, que quer dizer, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, quando ouviram isso, que o sacrifício já tinha vindo, foram batizados novamente em nome de Jesus Cristo. Então, foi comunicado a eles, quando Ele impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Agora, como você vai mudar essa escritura? Aponte o seu dedo para uma citação na Bíblia, onde os pecados de alguém foram perdoados no Novo Testamento e foram batizados de qualquer outra forma que não fosse em nome de Jesus Cristo. Mostre-me uma citação na Bíblia onde alguém foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ou traga para mim mesma a história da igreja, mostrando onde alguém foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo até depois de 300 e tantos anos após a morte do último apóstolo, quando a Igreja Católica foi organizada. Agora, eu tenho os pais pré-nicenos e todos os historiadores e tudo mais, lá em minha sala de estudos, a história antiga mais sagrada do mundo, as únicas provas infalíveis que temos. Leia nosso visitante dominical, o Catecismo da Igreja Católica, e veja o que dizem. Alguns dos protestantes podem ser salvos porque se curvam a doutrina católica, pois a Bíblia deles diz batizar em nome de Jesus Cristo, mas pegamos a solenidade do nome de Jesus, colocamos em Pai, Filho e Espírito Santo e admitem isso. Agora mostre-me uma escritura contrária a isso.
E aí está. No entanto, o mundo se curva a isso porque nunca foram ao Calvário. Por isso, nunca viram. Eles zombam de vocês, dizem, chamam de santos roladores, só Jesus, todos esses nomes de fanáticos. O que importa, o apelido que dão a vocês é o que importa do que eles chamam você. Ele foi crucificado, viveu para Deus, somente para Deus. Se aquele mesmo Espírito que estava nele está em você, fará você fazer o mesmo, levar seu nome. O que quer que você faça, diz a Bíblia na palavra de Deus, e faça tudo em nome de Jesus, dando glória a Deus. De onde tiram essa doutrina pagã e trina? De um catecismo, não da Bíblia. A palavra Trindade nem é mencionada nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Não existe um Deus trinitário. Ele é Deus. Somente Deus, um Deus. Ele sempre foi um Deus. Ele serviu 3 ofícios, serviu uma vez como pai, com Moisés, serviu uma vez na carne, como o Filho, Jesus, e agora serve como Espírito Santo, mas ele é um Deus não com 3 nomes, 3 ofícios, 3 títulos em um nome, Jesus Cristo. Qualquer coisa diferente é paganismo, e peço que alguém me mostre. Isso, eu digo isso ano após ano e ninguém ainda me veio e mostrou. Aqui está a Bíblia primeiro. E há histórias antigas para provar que é exatamente isso. E por que é que o diabo, bem, a Bíblia diz que seriam assim, como podem vir a menos que eu os traga. É tudo que sei a respeito. E Jesus disse então, não estou dizendo isso, eu dissesse isso, pregasse um sermão como esse, seria o mais vil hipócrita entre vocês. Eu digo isso porque é a verdade e é a vida. Todos que são batizados em Cristo revestem-se de Cristo. Eles têm vida por seu nome. Oramos em seu nome, buscamos seu nome, pregamos em seu nome, batizamos em seu nome, vivemos em seu nome, morremos em seu nome, vamos para o céu em seu nome, ressuscitamos em seu nome. Toda a família do céu se chama Jesus. A Bíblia diz, toda a família na terra se chama Jesus. Ele disse, eu venho a mim. Você diz, bem, esse é o nome do Pai. Pai não é nome, é um título. Ele diz, eu vim em nome de meu Pai e você não me recebeis. Agora, em que nome ele veio? Claro. E não me recebeis. Então, aí está, apenas é assim, está oculto aos olhos dos sábios e prudentes, claro, certamente. E lá em Apocalipse, como ensinamos outro dia, está a velha, antiga igreja prostituta, que é a primeira organização. Então, tem várias filhas, nasceram dela, fizeram o mesmo, como de costume, e tudo termina na Babilônia da mesma maneira, com uma igreja de Roma e uma confederação de igrejas das nações. Lá está ela, tudo terminada, tudo na mesma coisa, no mesmo barco. Mas a igreja de Deus chamada, aleluia, que é uma igreja chamada para fora, separada, como é a igreja construída? Como você vai saber se esta é verdade? Quando Deus revelar você, como Abel sabia que era um cordeiro em vez de maçãs, foi revelado a ele pela fé. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, descendo do monte da transfiguração. Jesus disse, quem os homens dizem que sou? Elias, Moisés, e assim por diante. Ele disse, mas eu estou perguntando quem vós dizeis que sou. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele disse, não se aprende isso em outras palavras. Não digo isso para ser bom, mas para ir direto ao ponto, não aprendesse isso de algum seminário, nenhum homem lhes ensinou, mas meu Pai que está nos céus revelou que eu sou, não Pai, Filho, Espírito Santo, mas sou Jesus Cristo sobre esta rocha. Qual rocha? A mesma que Abel foi sobre a mesma rocha. Sobre esta rocha, revelada a verdade espiritual de Deus, edificaria minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso mesmo, mas nunca prevalecem. Então apenas vá ao Calvário, seja crucificado, volte e escolha seu caminho com os desprezados, poucos do Senhor. Siga em frente. Agora, Senhor, estamos entregando tudo a Ti. Eu não sei o que está aqui nesse grupo, não tem como saber, Senhor, a menos que reveles. E agora, Pai, Deus, não estou pedindo que faças isso, eu só deixei com as pessoas. Aí estão, que seja um verdadeiro Calvário esta manhã para eles, que seja uma verdadeira crucificação da sua própria
própria vontade e desejos e das grandes coisas da vida. Que os homens se tornem humildes, estejam dispostos a seguir o caminho com os poucos desprezados. O Senhor deixa-os andar humildemente, que nasçam neste reino, nesse grande reino de Deus, que é um corpo espiritual, o corpo celestial de Cristo na terra. Por um Espírito, todos somos batizados em um corpo. Concede, Senhor, sejam negros, brancos, amarelos, morenos, sejam o que for, homem ou mulher, escravo ou livre, todos fomos feitos para beber do mesmo Espírito. Concede, Pai, que seja entre muitos esta manhã, para que entendam, que abra os entendimentos deles, então será como um novo dia para eles. O sol brilhará, luz sombria de ideologias feitas pelo homem se dissiparão, e a luz de Deus iluminará seus caminhos, e o véu cobre a bela luz que irá romper, e poderão percorrer o caminho da santidade, vivendo depois uns para os outros como fez Cristo. Agora, enquanto formamos a fila de oração, rogo que unjas teus servos nesta manhã, todos nós, enquanto oramos uns pelos outros, e concede hoje que cada pessoa doente que passar por esta fila de oração seja curada, e deixa-os voltar, como a menina com os olhos cruzados, e o garotinho e aquela velha senhora, e o irmão Wright, e muitos que passaram, Senhor, com aflições e doenças, e algo que os médicos não poderiam fazer nada, e aqui estão eles hoje, cerca de uma semana atrás, e aqui estão saudáveis hoje. Deus, que homens e mulheres possam passar com aquela mesma fé, sabendo que irão ao Calvário para serem crucificados em seus pensamentos e ideias de que estão além da cura, que o poder que ressuscitou Jesus, o túmulo, lhes dê uma vida, grande vida de fé. E então, logo após, muitos vêm à fonte para o batismo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora temos só 20 minutos para a fila de oração e batismo. Agora não temos cartão de oração, evitamos isso e tentaremos usá-lo em minhas reuniões maiores quando começarmos. Disse a todos que apresentamos, gravamos e onde quer que eu vá, essas fitas serão enviadas com antecedência. O sinal apenas aponta para a bênção. A ideia era, se orar pelos enfermos, faça que as pessoas creiam em você. Eu disse, não acreditariam em mim. Ele disse, você receberá sinais através disso, acreditarão. Os sinais têm ido por 10 anos ao redor do mundo sem falhar uma única vez. Não há falha. Quantos sabem que é verdade? Bem, se você pode crer no sinal, então creia na mensagem. Isso mesmo. Isso prova aí Deus colocando uma mensagem em mim, permitiria que não fosse perfeita? E eu lhes contaria algo que fosse falso? Deus não me deixaria fazer isso. Não, Senhor, estou lhes contando a verdade. Para todos que querem receber oração, esta fila, venha por este lado, forme uma fila direita. Então isso permitirá que as pessoas passem enquanto oramos. Teremos rapazes porteiros observando. À medida que passam por aqui, então deste lado aqui, estaremos por trás, conduziremos para que todos recebam oração. Oh, não, falei. Bem, quando quiser, não importa, pode trazê-la. Posso trazê-la aqui agora, um pouco depois, quando ela quiser, não importa. Agora vamos ficar o mais quietos possível por alguns minutos. Agora quero que todos pensem o que a Bíblia diz. A oração da fé salvará o doente. Quantos sabem que é isso? Quantos sabem que a Bíblia diz, esses sinais seguirão os que crerem? As obras que eu faço também fareis. E quais foram as obras? Ele disse, eu posso, se crerem que posso fazer, certo? Qual foi a minha pergunta? Não, vão acreditar em mim? Ele disse, esses sinais farão que acreditem. Agora, se você crê, prepare-se, porque é a hora da sua libertação. Como seria com o pecado? É a mesma promessa do próprio Deus. Agora temos aqui uma pequena mulher doente com problema de estômago de New Albany. Vamos orar por ela primeiro para que ela sente. Agora em silêncio todos. Agora quero que os irmãos me ajudem. Vamos clarear a cabeça por um momento agora para orar. Agora, Pai Celestial, esta foi a Tua palavra. Não sou responsável pelas ações tomadas com relação a ela. Sou responsável por pregá-la. Sabendo disso, sabendo que já estou passando da meia-idade, que um dia terei de estar na tua frente. Preguei a verdade de coração. Tu sabes disso, não por preconceito. Se foi assim, Senhor, tenho de me arrepender. E agora, peço, Pai, Tu ajuda enquanto vamos orar pelos enfermos, que minhas orações recebam resposta. Não minhas orações, Senhor, mas a oração desta igreja, enquanto as pessoas... Se esta fosse minha esposa aqui, se fosse ela na cadeira de rodas, ou minha irmã, minha mãe, ó Deus, cura essas pessoas. Pode, Senhor, ver
na fila de oração está. Problema de coração, câncer, tumores, todos os tipos de enfermidades e aflições. Muitos deles estão sendo centenas libertadas aqui, Senhor. Vem e creem. Eles estão entrando na fila de oração para aceitar. Eles estão vindo para uma rocha viva agora, não para o teu servo, mas para teu filho Jesus, que é o líder da igreja, a pessoa espiritual e mística entre nós. E agora que começamos oferecendo o nome dele, tu disseste, em meu nome expulsarão demônios. Peço que responda as nossas orações em nome de Jesus. Amém. Agora todos em oração, isso também faz parte de você, esta é a sua oração. Agora esta pequena mulher, ou ela terá de morrer, se nada ajudar. Quantos conhecem o irmão Stadsclever? Irmã Stadsclever ligaram da Alemanha 3 vezes. A outra noite o bebê havia morrido, perguntando, irmão Branham, vimos o irmão pelo Espírito de Deus ressuscitar os mortos, estavam presentes e viram, e sabemos que é profeta do Senhor, apenas diga a palavra. Eu disse, não posso dizer a menos que seja colocado em minha boca. Venha para a Alemanha. Eu me levantei rapidamente e ligaram, temos um avião a jato para levá-lo à Alemanha em 6 horas. Um jato do exército me levaria à Alemanha para ressuscitar o bebê morto. Um jato de exército me levaria em 6 horas de Louisville a Munique, Alemanha. Entrei e me ajoelhei e disse, pai, que devo fazer? Fala na minha boca. Ele não respondeu. Saí para a floresta e disse, pai, que devo dizer? Coloque as palavras em minha boca. E se não fosse assim, voltei e não me respondeu. Orei durante a noite, Senhor, põe as palavras na minha boca. Não houve resposta. Na manhã seguinte, minha esposa se levantou. Assim que ela saiu, a palavra veio. Ele me levantou e disse, não repreenda, é a mão do Senhor. Rapidamente fui ao telefone, não posso ir, é a mão do Senhor, foi proibido. Você vê o poder que existe na repreensão? Bem, Deus disse, não vá fazer isso, porque é a mão do Senhor. Agora, uma vez foi dito a Moisés para não fazer algo, e ele foi mesmo assim, lembra-se? Então, eu não fui. E posso trazer declarações para mostrar-lhe de 4 pessoas que foram declaradas mortas pelos médicos depois de orar e repreender a morte. Colocamos-nos para repreender isso. E se Deus deu poder para fazer algo, é melhor você tomar cuidado com o que está fazendo, entende? É melhor. Não faça isso. Agora, lembre-se, isso pode não ser uma coisa muito grande para você, mas para mim significa algo. Não repreenda isso. Uma voz muito doce e gentil, umas 6:30, mais ou menos, disse, não repreenda isso, a mão do Senhor. Obrigado, pai. Eu disse, obrigado, Senhor, não vou fazer isso. Se ele tivesse dito, repreenda, é o inimigo que se infiltrou, eu teria dito, vamos. Isso teria acontecido. Quando aquele garotinho na Finlândia estava lá, morto, machucado, sem um único osso saudável em seu corpo, o Senhor disse, foi a mão de Satanás, repreenda-o. Eu disse, morte, você não pode segurá-lo, traga-o de volta, solta-o. Eis que ficou de pé saudável, nenhum osso quebrado em seu corpo. Essa é a palavra do Senhor. Não posso usar a palavra do Senhor até que a palavra venha. Amém. Mas nas Escrituras, a palavra do Senhor me comissionou a orar por essas pessoas enfermas, orar por eles. Agora, a oração da fé salvará os enfermos. Vamos orar, incline a cabeça, veremos o que ele diz à medida que passam. Você é cristã, certo? Acredita de todo o coração que Jesus vai curá-la? Tem um pequeno problema de estômago. Tem sofrido disso há anos, irmã. Agora vai se recuperar se crer. Agora, Senhor Deus, esta jovem terá de morrer se não ajudares. Rogo, olhando para ela, não vejo razão para ela morrer e sinto em meu espírito, Senhor, que a tua vontade permite agora. Eu repreendo. Satanás, deixe, em nome de Jesus Cristo, que ela se recupere. Venha a esta igreja de testemunho da glória de Deus. Amém. Agora é simples assim. Você vai se recuperar. Acredita nisso, irmão. Creia aqui embaixo que vai ficar bem. Agora, comece a crer, você vai ficar bem. Agora, você esperava dar ao mundo um derrame e paralisá-lo, mas ele deu um derrame a você e o paralisou. Agora o Deus do céu, que remove seu golpe do mundo para dar perdão dos pecados, por esse mesmo nome, pode conceder-lhe o perdão dos pecados, tirar esse derrame de você e dar-lhe a saúde. Crê que ele pode fazer esse coração bater bem? Fica bem? Senhor Jesus, esta pobre mulher tem de ficar nessa cadeira pelo resto da vida.
Mas estamos pedindo que este poder de Satanás seja removido dela, que ela possa viver e andar normal como sempre. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você crê uma obra acabada, está feita, que está acontecendo sem medo, foi curada de câncer, deixe tudo. Senhor Jesus, coloco minha mão sobre essa mulher e repreendo essa doença. Sei que ela é cristã, nascida do Espírito. Tiro isso dela em nome de Jesus Cristo, um nome tão maravilhoso. Amém. Senhor Deus, ao seu precioso irmão, peço a sua salvação em nome de Jesus. Fique firme nisso, amém. Será feito. Você está pronto para receber sua cura, filho? Bem, isso foi para a mão dele. Senhor Jesus, sobre esse jovem que disse em seu nome, roga que possa receber a cura, como teu servo colocou as mãos sobre ele, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora apenas invoque seu nome. Agora não eu. Deus Pai, como o filho que uma vez se deitou no peito de sua mãe, ela o acariciou, orou com ele, segurou sua mãozinha quando estava embalado como bebê. Agora Satanás a colocou nessa instituição de insanos. Deus, ele vem para a Santa Igreja do Deus Vivo, uma igreja que nasceu do Espírito de Deus, na qual o Espírito de Deus vive e pela qual se dá a conhecer. E hoje, pela oração, libertamos essa mulher dessa instituição. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Vá para casa, você está bem. Obrigado por ter vindo, pedindo por sua mãe. Esse é um filho de verdade. Esse é o dia da sua libertação. Senhor Jesus, por essa jovem, para a salvação do seu marido, libertação da sua garganta, que receba em nome de Jesus Cristo. Diz, vem e crê agora, é uma obra acabada. Aleluia. Senhor, os médicos afirmaram, Senhor, que isso está em seu corpo, entrando em seu olho. Ela veio para a sua libertação, este altar, enquanto esta Santa Igreja ora. Peço sua libertação em nome de Jesus Cristo. Esta aflição vai deixar seu corpo, uma obra acabada. Para o seu filho, abençoe o seu lenço, que a audiência e as condições corretas voltem ao seu ouvido. Agora a igreja fala, agora a igreja é o corpo místico de Cristo. Estamos todos orando por você. Nós não professamos estar mais no mundo, não estamos falando sobre duvidar para onde estamos indo. Encontramos o caminho, nascemos nesse espírito, somos a igreja de Deus vivo. Claro que está espalhado por todo mundo, mas este é um grupo deles. E hoje nos reunimos em seu nome, viemos para fazer o que ele nos diz para fazer, o que ele nos pode revelar quando os encontramos. Ore para os enfermos, impõe as mãos sobre eles, a oração da fé salvará os enfermos. Que seu problema de coração vá embora. Em nome de Jesus Cristo, eu obedeço a comissão que Deus me deu.